Coloque agora a mão no coração. Eu quero ler um texto sagrado, Santo Evangelho segundo São Marcos, capítulo 5, versículos do 25 ao 34. Procure agora ouvir atentamente com os ouvidos e principalmente com o coração. Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Havia gastado tudo o que tinha, tratando-se com muitos médicos. Mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus. Então entrou no meio da multidão e, chegando por trás dele, tocou na sua capa, pois pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Logo o sangue parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído o poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem foi que tocou na minha capa? Os discípulos responderam: Mestre, o Senhor está vendo como esta gente o está apertando de todos os lados e ainda pergunta isto? Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe havia acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo, e contou tudo. E Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz, você está livre do seu sofrimento. São palavras do Senhor Jesus para a nossa salvação. Digam graças a Deus. Meu irmão e minha irmã, certa vez uma mulher que estava sofrendo há 12 anos com sangramento, uma hemorragia. E naquele tempo, a mulher, quando ela sangrava, ela se tornava impura. As outras pessoas não podiam nem sequer tocá-la, nem ficar perto. Porque naquele tempo, a mulher, quando ela sangrava, ela tinha a sua menstruação natural. Esses dias da menstruação, as mulheres naquele tempo, elas eram consideradas impuras. E elas tinham que ficar, de uma certa maneira, isoladas. Elas não podiam, ninguém podia ficar perto, nem ao menos tocá-las. E esta mulher, há 12 anos, ela estava sangrando. Veja, além de sofrer terrivelmente, quando uma pessoa perde sangue, ela fica fraca, debilitada. Assim era a condição daquela mulher. E além de tudo, ela se sentia impura, porque naquele tempo a lei dizia isto. Então o sofrimento daquela mulher era muito grande. Ela já havia gastado tudo que ela tinha com remédios e nada adiantava. Ao contrário, ela estava piorando, ela estava morrendo. Até o dia que ela ouviu falar do Senhor Jesus. Por onde Jesus passava, Jesus pregava o Santo Evangelho, ele rezava expulsando os demônios, libertando muita gente e curando muita gente, fazendo cegos enxergar, surdos ouvirem, mudos falarem, paralíticos andarem, leprosos que estavam condenados à morte serem curados. Então aquela mulher, ela ouviu muita gente falar dos milagres que estavam recebendo do Senhor Jesus. Por isso que o padre fala a importância de você que tem recebido graças, mandar aqui no zap da igreja. Pôr um texto ou gravar um áudio contando a graça é muito importante. Como acontecia naquele tempo. Esta mulher, ela ouviu muita gente falar dos milagres que Jesus estava operando. E o que ela fez? Isto fez com que ela tivesse uma fé muito grande, para ela sair da casa dela, mesmo fraca, debilitada, e ir atrás de Jesus. E naquele tempo não é igual hoje, que a gente tem carro, ônibus, bicicleta, moto, metrô, avião, trem. Naquele tempo,
As pessoas, elas andavam a pé. Somente as pessoas ricas é que tinham animais para andar no lombo de um animal. Então aquela mulher, mesmo fraca, debilitada, ela foi atrás de Jesus, porque ela estava confiante. Ela sabia que Jesus era o único que poderia mudar aquela situação. E quando ela chegou aonde Jesus estava, uma multidão já estava cercando o mestre. Mas mesmo assim, ela não desistiu. Ela pensou assim: se ao menos eu chegar até Jesus e tocar nas vestes dele, eu vou ficar curada. Então ela foi passando entre aquela multidão, e quando ela chegou perto de Jesus e tocou nas vestes de Jesus, aquela hemorragia, aquele sangramento parou. Ela ficou curada naquele instante. Jesus sentiu que do seu corpo saiu virtudes e poder para curar. Jesus então perguntou: quem me tocou? Os discípulos ficaram indignados. Mestre, a multidão é grande aqui, tocando, esbarrando em nós, nos apertando, e o Senhor ainda pergunta: quem é que lhe tocou? Nós não sabemos, Senhor. Só que Jesus sabia. Muita gente tinha tocado nele, mas o toque daquela mulher foi um toque diferente, foi um toque de fé. Por isso que do corpo de Jesus saiu virtudes e poder para curá-la. Aquela mulher, vendo que não podia se esconder, ela se aproximou, se prostrou diante do Senhor e disse: Senhor Jesus, foi eu que lhe tocou. Ela estava com medo, achando que Jesus iria ficar bravo com ela, iria repreendê-la, só que não. Jesus a exaltou e a usou como exemplo de fé para a multidão que estava ali. Jesus disse: minha filha, a tua fé te salvou, vá em paz, porque agora você está livre deste seu sofrimento. Então aquela mulher, ela voltou para casa completamente curada. Meu irmão e minha irmã, o Senhor Jesus usou aquela mulher, a atitude dela, para ensinar a multidão que estava ali. Ele também nos ensina que quando a gente toca pela fé nas vestes dele, o milagre acontece na nossa vida. Padre, mas como a gente pode tocar nas vestes de Jesus? A gente não pode ver Jesus. Sim, nós não podemos fisicamente vê-lo e nem fisicamente tocá-lo. Agora, pela fé, a gente pode fazer o que aquela mulher fez. Nós podemos pela fé também tocar nas vestes dele.